Quer vender mais? Quer vender melhor? Então conte histórias. É óbvio que se você está assistindo esse vídeo, você quer vender mais e quer vender melhor. O que às vezes não é óbvio é que fatos informam e histórias vendem. Isso não é muito comum para as pessoas. Eu sou o Ricardo Ricchini, eu treino habilidades de vendas nas pessoas. O que significa treinar habilidades de vendas? Às vezes as pessoas estão envolvidas com o departamento comercial, são vendedores, e às vezes não é por vocação, né? São empresários, adoram desenvolver, criar produtos, criar serviços, têm grandes ideias, mas acham que vender é uma outra história. Por quê? Porque não tem habilidades de vendas, não tem um comportamento do vendedor. À medida que você vai desenvolvendo esse comportamento, você entende que vender faz parte do processo. Não é possível um empreendedor desenvolver alguma coisa, uma ideia, um produto, um serviço e achar que venda é uma questão diferente, é para outra pessoa fazer, é para outro departamento fazer. Não é a questão que não vai ser outro departamento, quer dizer que ele tem que ser o melhor vendedor da empresa, porque ele está desenvolvendo, né? Então é disso que a gente vai falar agora. E uma das coisas mais importantes é contar histórias, tá? Então fatos informam, ideias informam, mas as histórias é que vendem, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Por que histórias vendem? A gente pode se basear na ancestralidade para falar sobre isso. Desde os homens das cavernas, sabe? Desenha aquele bonequinho de palitinho, tem 3, 4, 5, algumas lanças e um boizinho, um bovino, sei lá o que, um bisão. Né? Provavelmente a história que estava sendo contada lá é: se a gente se juntar para caçar esse boi, a gente tem o que comer. Né? Então, talvez não soubessem falar, a comunicação não estava bem desenvolvida, cada um falava uma língua ali, mas eles conseguiam se comunicar a partir das histórias. Tá? Então, as histórias são mega importantes desde que o mundo é mundo, desde que existem pessoas que se comunicam. A sobrevivência dependeu de histórias, mas não é só isso. As religiões contam histórias para ensinar. Os posts de sucesso, para falar mais recentemente, eles são historinhas que a gente vai contando nos posts, né? E isso tudo vai provando aos pouquinhos como as histórias têm poder. Há um tempo atrás, um psicólogo muito famoso ligado ao ensino, chamado Jeremy Brunner, ele disse que, a partir de pesquisas, uma história bem contada tem 22 vezes mais influência do que dados e fatos, do que alguma coisa contada sem um teor emocional, vamos dizer assim. Tá? Então, à medida que você vai contando história, o seu poder de convencimento, o seu poder de influência é muito maior. Jeremy Brunner disse 22 vezes maior. Eu acho que vale a pena considerar. Tá? Mas enfim, a melhor lição que eu aprendi sobre como histórias são poderosas veio a partir de uma moça que foi passar férias na Islândia. E ela estava voltando da Islândia e aquela história, né? Se você já viajou para fora do país ou mesmo para outros estados, você volta e você lembra que você tem 5 amigos que você não presenteou. Assim, puxa, eu já estou aqui no aeroporto, tenho meia horinha aqui, 1 hora, eu vou dar uma olhada nas lojas de souvenir. Né? E aí o que tem lá? Imãs de geladeira. E aí ela começou a procurar, estava na Islândia, então é vendido em euro, né? Não façam conversão. E mais ou menos os imãs custavam 3 euros cada um. Tinha uns bonitinhos, tinha uns feios, na maioria das vezes é um presente cafona, então a gente tem que ficar escolhendo bem. Né? A gente não quer dizer para aqueles amigos que eles não são merecedores. E ela estava lá olhando e ela viu como se fosse uma pedrinha riscada, com os riscos bonitinhos, parecia um símbolo de alguma coisa, mas ela não sabia bem o que era. Então ela falou com a moça do balcão: que pedrinha é essa? E a moça do balcão falou: este é o símbolo mágico dos pescadores islandeses. E ela falou assim: nossa, me conta mais sobre isso. Né? E ela contou uma história de que quando os vikings ocuparam a Islândia, tinha muito misticismo, muita magia, e o povo dependia mais ou menos da pesca ali para sobreviver.
mas era muito perigoso. Tinha tanto um clima muito severo, como a própria história dos vikings, que tem muita violência e tudo mais, e a própria pesca era uma coisa perigosa, as embarcações não eram muito desenvolvidas, enfim. E como os vikings adoravam os deuses nórdicos, ou eles pintavam esse símbolo que tinha na pedrinha, ou eles esculpiam para as pessoas que fossem pescar tivessem uma boa pesca, elas iam apaziguar a ira dos deuses e trazer boa sorte e proteção para os pescadores, né? E a moça ficou encantada com essa história e ela falou, quanto custa cada pedrinha dessa? E a moça do balcão falou, 6 euros. E ela levou 5. Então, olha que interessante. Isso, né, é uma negociação mágica, porque foi contada uma história mágica. Antes era uma pedrinha meio feia, que provavelmente é o que menos tinha valor ali dos ímãs de geladeira, mas depois virou um objeto de desejo. Tá? E não é só isso. O mais legal é que, não bastando ela ter pago 2 vezes mais do que ela estava disposta a pagar, ela dobrou o investimento. Cada vez que ela entregava para um dos amigos dela, ela contava para todo mundo a história da magia e das bênçãos da Islândia, né? Olha que interessante, né? Como um objeto passou a ter um significado a partir de uma história. Tá? Então, as histórias diferenciam a oferta da concorrência, elas criam relacionamentos, elas inspiram o seu público, elas incentivam as pessoas a tomarem decisões. Isso é mega importante, isso é muito mais valioso do que um produto, do que um serviço ou do que uma ideia, né? Uma história bem contada faz toda a diferença. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Tá? Então vamos lá, imagine aí um anúncio de banco, não precisa imaginar, é só lembrar. Os bancos não falam sobre dinheiro, eles falam sobre segurança e sobre sonhos, né? Os sonhos que você pode conquistar se você poupar, os sonhos que você pode conquistar se você falar com um gerente e investir o seu dinheiro, né? A segurança que você obtém por deixar o dinheiro no banco, por investir com o banco. Tá? Eles não contam fatos e dados, eles contam histórias. Tá? Se a gente for ver anúncio de automóvel, é mais ou menos a mesma coisa. Eles falam de aventuras e de conquistas. Tá bom? Então eles vão contar alguma história relacionada, dependendo do carro, se é um automóvel mais off-road, que tenha um aspecto mais de aventura, então eles vão desbravar, aparece o carro no meio da lama, jogando lama para todo lado, quebrando o mato no meio, né? E se for alguma coisa ligada à conquista, se o carro for um símbolo de status, ele pode estar conquistando. Então um homem pode estar com várias mulheres, as mulheres conquistando vários homens, né? Ou sempre ligado a alguns objetos de desejo. Tá? E então você vê, não está se falando se a transmissão é automática ou é manual, qual é a velocidade que o carro atinge, qual que é o valor dele. Na maioria das vezes, quando a propaganda tem esse intuito, ele está contando histórias, ele está contando alguma aventura. Eu sempre lembro de uma propaganda de um automóvel que a pessoa ia atravessando um morro, subindo, cortando mato no meio, chegava no topo, saía um doido, pulava de paraquedas no morro e ia lá embaixo. E eu ficava pensando assim, meu Deus, olha o trabalho que vai dar para esse cara subir tudo de novo. Quem é que vai buscar ele lá? Ele largou o carro e foi pular, né? Mas isso não tem nada a ver, né? A história foi contada, é uma história de liberdade, de aventura, né? Então, o que o anúncio quer dizer é que o carro inspira todo um arquétipo de aventureiro que você preso no seu trabalho, às vezes preso no trânsito, preso no automóvel, você fala assim, eu adoraria, né, ter liberdade. A liberdade de fato não tem, mas foi contada uma história que o carro inspira, né? E isso não é uma mentira, é uma história, né? Isso significa que quando você vai comprar um automóvel, você se identifica com alguma história que contaram, com o carro ele é desenvolvido baseado em algum arquétipo, né? Nesse exemplo que eu estou dando, tá? São histórias que são contadas para fazer as melhores vendas. Então vamos lá, o importante é, essas empresas elas não
tentam convencer você insistindo em vantagens competitivas, né? Insistindo em qual é a porcentagem de acerto acerto, 95% dos meus clientes gostam do que eu faço, né? Ou alto índice de satisfação. Não, elas contam histórias, tá? Eu sempre penso, quando alguém me fala de 95%, né? E esses 5% que não gostaram, o que será que acontece? Por quê? Quando você começa a transmitir fatos e dados, você vai falar com um pedaço do seu cérebro que está se comunicando com a parte do seu cérebro que pega dados e fatos. E isso não é nada emocionante. Portanto, você vai racionalizar e você pode fazer essa coisa bizarra que eu falei, que é, se 95% gosta, por que 5% não gostaram? Tá? Eu estou indo contra a maioria, né? 95% gostaram, Ricardo, para de encher o saco, vai lá e compra. Mas por que eu fico olhando para os 5%? Né? Não sei quantos de vocês aí que estão assistindo também pensam assim. Tá? Por quê? Porque eu comecei a racionalizar. A comunicação comigo está indo para a parte racional do meu cérebro. Tá? Agora, quando se conta uma história, e ainda mais uma história que possa ter fatores emocionais, senão não é uma boa história, essa parte se conecta com uma parte mais primitiva, que eu falei da ancestralidade, né? Que desde sempre houve histórias e isso traz um conforto para minha mente. Então eu não vou ficar racionalizando, isso vai mais para o meu subconsciente, que é levado por emoções para comprar, tá bom? E vale dizer aqui que isso não é uma enganação, não é um truque, essa é uma técnica. Se você é um vendedor e você quer fazer boas vendas e você sabe que o que você está vendendo merece ser comprado, em algum momento o comprador vai fazer objeções. E essas objeções normalmente não são racionais. Ele também tem um lado emocional, também tem um cérebro primitivo que vai falar assim, será que eu estou correndo risco fazendo essa compra? Será que tem mais barato no mercado? Será que esse vendedor é de confiança? E o trabalho do vendedor é justamente ir imprimindo a confiança, sendo honesto, sendo íntegro, falando a verdade, mas também contando histórias. Bom, então quando a pessoa quer confiar em você, mas o cérebro instintivo dela começa a ter alertas, será que é bom, será que não é? Você pode contar histórias, deve contar o tempo todo. Por quê? Porque a pessoa vai confiando em você e esses alertas, elas são ilusões, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Não é difícil de acontecer, vou dramatizar, né? Fica uma historinha aqui, mas a pessoa fala assim, se eu fizer 1 milhão de orçamentos, certamente eu vou conseguir um preço melhor. E é verdade, se fizer 1 milhão de orçamentos, alguém vai passar um preço mais baixo. Mas isso não significa nada. Significa que você vai perder tanto tempo, mais tanto tempo, mais tanto tempo, que se você comprasse o mais caro, você tinha feito um melhor negócio. Entende? Então, isso que passa na cabeça do comprador é o cérebro instintivo com medo de fazer uma escolha ruim. Você sabendo disso, você vai usar argumentos, você vai usar técnicas, você vai usar habilidades de vendas e uma das mais poderosas é contar história. Ok? Então vamos lá. Só finalizando a história das propagandas, tá? A gente sempre vê isso sendo feito em grandes campanhas, tá? Mas qualquer um pode contar história, porque a gente aprendeu com histórias e a gente conta histórias o tempo todo. Tá? Mas, contando as histórias, as propagandas despertam alguma coisa que dá sentido à informação que está sendo passada, ok? Então você vai valorizar o que você quer vender, você vai valorizar a ideia que você quer passar, contando histórias. Qual que é o problema dessas grandes campanhas e que você não deve fazer? Tá? É simples, não dá mais para acreditar em contos de fadas empresariais, tá bom? Existe uma grande aversão, e é isso que eu quero que você entenda. A aversão não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu produto. A aversão tem a ver com essa insistência que o marketing tem de contar histórias que às vezes estão desconectadas da realidade, tá bom? Então o problema não é da história, é o problema de quem conta. Nós queremos hoje, como consumidores, enxergar a verdade por trás de uma campanha. Né? Então, assim, o meu pensamento hoje em dia se não for para agir de verdade, não faça propaganda. Né? É normal, acho que com todo mundo acontece isso, você vê uma propaganda linda, maravilhosa,
de um banco, de uma grande operadora de celular, estou falando das grandes aqui, né? O pessoal que tem que fornece a internet, energia elétrica, qualquer coisa assim grande, daquelas que você obrigatoriamente tem que usar, né, de um ou de outro. Então eles falam uma história muito bonita, aí você liga lá para pedir ajuda e te atende um robô, ou a pessoa fala assim, eu sinto muito, mas eu não posso lhe ajudar, exatamente isso que você está pedindo, às vezes eu ouço isso, eu não posso te falar nada sobre isso. E aí você fala assim, putz, para que aquela propaganda horrorosa, tá? O problema não é a história, o problema é um marketing que não se alinha com a empresa, e aí é um problema deles, não é um problema nosso, né? O que importa é, você vai fazer certo, bom? Se não for para agir de acordo com o que a história que você está contando, nem conta a história, tá? Infelizmente a ficha ainda não caiu para algumas empresas, porém estou contando aqui, você vai fazer direitinho, vai fazer bonitinho, tá bom? Se você conseguir, se você fizer o que o seu público não acredita, as coisas não se encaixam, tá bom? Não adianta contar uma linda narrativa se isso é falso, ok? Eu falei sobre isso. A gente quer sentir a verdade por trás das campanhas e entender a cultura das empresas a partir dessas histórias ou do que for passado. Não pode ser mentira, bom? Então, autenticidade é um valor ainda maior que as histórias, tá? Você vai contar uma história baseada em algo que você faz. Romancear toda uma história para contar ela, mas você não pode, a história não precisa ser verdadeira, real, ela aconteceu de verdade. Eu posso falar de castelos e contos de fadas para inventar alguma coisa que eu quero vender, que eu quero dizer assim, basear isso, né, num fato real que é o produto, é o serviço. Mas eu posso contar uma historinha em cima disso. Eu não posso falsear a verdade do que eu estou vendendo, a verdade do que eu acredito. Eu acredito que tal produto, se você consumir, você vai ter melhor saúde. Eu acredito que se tal produto você comprar e usar para fazer exercício, você vai entrar em forma. Então, o que não dá é para você contar uma história sendo que não vai entrar em forma, que não faz bem o produto. Entendeu? Deixou claro? Vamos em frente. Então vamos lá. As pessoas se conectam com quem faz história e não com quem só conta história. É isso que eu queria dizer. Vamos em frente. 4 motivos para você vender contando histórias. Então, primeiro, histórias transmitem emoções. Bom, dados e fatos não necessariamente, provavelmente não, elas vão se conectar com a parte racional do meu cérebro que vai começar a fazer comparação. Eu não quero que o meu comprador faça comparação, eu quero que ele se encante. Todo mundo tem isso, né? Para encantar, eu tenho que emocionar a pessoa. Para emocionar, eu tenho que contar histórias, tá bom? As pessoas compram por motivos emocionais, então uma história ajuda muito a fazer isso. Segundo, as pessoas aprendem mais facilmente com histórias. Eu falei, né, desde o Homem das Cavernas, as religiões, sempre contando histórias. Então, se eu conto um dado ou um fato, por exemplo, eu vou falar assim, 93% das pessoas que fazem meditação têm estímulos neuronais que vão criar sinapses a partir da neuroplasticidade e a pessoa vai ter um desempenho melhor na empresa. Né? Ou na vida amorosa, ou vai ter mais paz interior. Né? Você fala, nossa, que legal, e vai esquecer, porque essas palavras não são muito comuns. O que é neuroplasticidade? Achei legal, fez científico, mas não fez sentido para mim. Tá? Agora, quando você conta por meio de histórias, eu tive um amigo que ele era nervoso, era um cara super estressado, e eu passei um mês sem ver ele. Quando eu ouvi de novo, ele estava calmo. E eu falei, nossa, o que aconteceu? E ele falou, nossa, eu comecei a meditar, eu fiz um retiro com um monge tibetano muito importante, e a gente teve que se vestir de certa forma, e vai contando a história. Você fala assim, nossa, que legal, isso fez sentido. E você fala assim, como eu queria também experimentar a paz interior, como eu queria me livrar da minha ansiedade. Você entende? Eu começo a falar com as minhas emoções que eu conheço e que todo mundo tem ansiedade, todo mundo já em algum momento encontrou a paz interior, mas eventualmente não consegue agarrá-la. Né? E você ouve falar a partir de uma história que a meditação faz bem.
Você entende a diferença do que eu falar da ínsula, do córtex pré-frontal, de coisas que você fala assim, bem legal, parece bom. Não é suficiente. Né? Quando você conta uma história é bem mais fácil de ser convencido. E convencer vem de vencer em conjunto. Então, quando você desenvolve a habilidade de contar uma história, você está fazendo todo um trabalho para vencer em conjunto, no seu caso, com o seu cliente. Tá bom? Histórias transmitem emoções, a gente aprende mais facilmente com histórias e histórias são mais fáceis de ser compartilhadas. Isso faz toda a diferença. Tá? Eu gosto de falar disso porque todo esse trabalho de ser um bom vendedor, de estudar as técnicas, de estudar os comportamentos, de ir treinando, ele leva um tempo, como qualquer profissão. Né? E o que o marketing digital trabalha é em escalar. A gente trabalha em escala. Eu preciso contar uma história e vender para 1000. Né? O marketing faz isso, mas como é que um vendedor faz? O vendedor vai fazer isso porque a partir do momento em que ele conta uma boa história e essa história é compartilhada, lembra que eu falei da história da pedrinha lá do imã da geladeira? Né? Que a moça, quando ela soube a história, ela contou para cada amigo. Né? Olha, isso aqui traz junto as bênçãos, né? e a magia dos deuses nórdicos para fazer boa pesca, e as pessoas vão se encantando. Eventualmente, alguém que pegou isso e colocou na geladeira, colocou em algum lugar, quando vem alguém visitar ele fala assim, nossa, o que é isso? E ela vai contar a história também. Então a história vai sendo passada. O que eu quero dizer com isso? Essa é a escala do vendedor. Tá? Eu conto uma história, eu vendo, o produto é bom, a pessoa gosta, ela vai contar essa história para outra pessoa e vai contar para outra pessoa, e o que eu sempre falo é, eu vou parar de vender e eu vou começar a ser comprado. As pessoas virão até mim, eu vou ter indicações de outras pessoas que vão comprar de mim. E é esse o segredo de vendas, que às vezes não fica muito claro. Às vezes a gente está sempre se esforçando, e não consegue escalar as vendas. Porque você não está realmente com a grande intenção de se aliar ao cliente, de fazer com que ele tenha o melhor resultado. Né? Quando você faz isso, você fala assim, eu vou contar uma história porque isso vai reforçar a minha reputação junto ao cliente. Entende a diferença entre ter uma técnica, entre desenvolver uma habilidade e usar um truque? Tá? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, não porque eu sou bonzinho, não porque eu quero ir para o céu, porque funciona. Tá? Então, as histórias são compartilhadas mais facilmente, e o quarto item é que histórias são mais fáceis de lembrar do que características técnicas. Tá bom? Então, esses são os 4 fatores importantes. E agora, para deixar um pouco mais prático de novo, eu vou dar 2 exemplos aqui, um nada emocionante, outro bem emocionante, tá bom? Eu vou contar a minha história aqui. Só que eu não vou falar de história. A primeira coisa que eu vou falar é, eu dou o treinamento de vendas, e você aí que está me ouvindo, se você conhece alguma empresa que não está batendo as metas, então você fala comigo, porque de julho a outubro do ano passado, de 2019, eu vendi 15 treinamentos para empresas. Então, se eu vendi, a metodologia que eu desenvolvi funciona para mim, portanto, vai funcionar também para o seu cliente, pode me indicar. Não é muito emocionante, parece até um pouco prepotente da minha parte. Eu vendi 15 para 15 empresas em 4 meses. É a obrigação sua me indicar, porque eu só posso ser bom para ter feito isso. Tá? Mas se eu contar a história real disso, a verdade é, de julho a outubro, eu tinha acabado de sair de uma empresa, eu era sócio de uma empresa, saí, fiquei bem preocupado, eu falei, o que eu vou fazer agora? Que tipo de treinamento que eu vou dar? Eu tinha toda uma base e não tenho mais nada, estou com 0 clientes, estou começando do zero. Né? E eu tinha uma grande aversão a vendas, essa é a verdade, eu era tímido, eu não queria me expor a vendas, e foi um dos motivos até que eu tive que sair da sociedade. Eu estava pisando na bola com os caras, eu tive que me reinventar. E ao me reinventar, eu fui na parte que mais me doía, que era vendas. Eu falei, eu sei, eu conheço, eu tenho todas as técnicas, por que eu não aplico? E eu fui querer entender melhor. Foi aí que eu me aprofundei na neurociência. Eu já sabia de tudo isso, eu só estava tentando afastar de mim isso. Então eu fui descobrir como que a neurociência tinha as habilidades que vêm de programação neurolinguística, até um pouco de hipnose, para conseguir
fazer com que o cliente se encante mais com o que eu tenho para vender. E aí surgiu o treinamento de vendas. Isso foi tão legal, foi tão impactante, que em 4 meses, no segundo semestre de 2019, eu vendi para 15 empresas. E aí eu validei o meu treinamento. Percebe a diferença quando eu conto uma história que é real, que vem do meu coração? Eu podia contar várias vezes aqui e talvez até fique mais legal à medida que eu vou contando. Mas é bem diferente. Você fala assim, nossa, então o Ricardo também tinha aversão a vendas, o Ricardo também sofria com isso, né? O Ricardo também tinha problemas e agora ele está dando treinamento de vendas. Como é que pode em tão pouco tempo? Né? Mas você não tem a tendência de duvidar de mim. Ah, se ele tinha aversão a vendas, talvez o treinamento não seja bom. Não, o que você vai fazer é, puxa vida, ele teve uma transformação em pouco tempo na vida dele. Deixa eu saber mais sobre isso. E é isso que eu quero. A chance de poder falar mais sobre isso. Quando a gente vai fazer uma apresentação de vendas curtinha, às vezes é bom treinar pitches curtos de 30 segundos, de 40 segundos, porque a gente tem normalmente pouco tempo, ninguém tem tempo para mais nada. Né? Então quando você pede licença para alguém, eu posso te falar, mas é só um minutinho? A pessoa fala assim, putz, tomara que seja um minutinho mesmo, porque eu não tenho tempo. E isso não é verdade. Ela não tem tempo para besteira, ela tem tempo para coisa boa. Né? E aí eu vou contar uma história em 40 segundos que ela fala assim, peraí, me conta mais sobre isso. Quando ela fala isso, eu ganhei mais 5 minutos para falar. E aí eu tenho que ser preciso e aproveitar esses 5 minutos. Mas já passou desse primeiro tempo. Né? Então, se eu faço isso a partir de uma história, e 30 segundos para contar uma historinha, tem que treinar bastante, né? Mas à medida que você vai fazendo isso, você vai ganhando 5 minutos, depois você ganha mais 10, depois você ganha meia hora, e aí você fecha negócio com o seu cliente. Então você entende a importância de contar histórias? Para encerrar, eu vou falar de 3 dicas aqui, tá bom? Primeiro, não peça desculpas ou permissão para contar histórias. Se você não acha que a sua história é boa, não conta. Né? Se você acha que a história é muito boa, vale muito a pena, não peça desculpas, tá bom? Então, assim, quando você fala assim, desculpa, eu quero contar uma história aqui, mas é rápido, não vou incomodar ninguém, você já está falando todas as coisas erradas, né? Usando a programação neurolinguística ao contrário. Né? Eu não quero interromper, eu não quero abusar, vai ser bem rapidinho porque eu não quero incomodar. E a pessoa fala assim, nossa, deve ser muito chato. Então começa a contar a história. Tá? Simplesmente. 2, não use a palavra história. Porque quando você usa, eu usei aqui 1000 vezes durante esse vídeo, mas eu estou falando de uma técnica, né? Quando você usa a palavra história, as pessoas têm a tendência a pensar em alguma coisa infantil. O cara está querendo me vender e ele está com era uma vez. Né? Você entra com a história, tá bom? E a terceira coisa é não dê spoiler. Né? Às vezes quando a gente está inseguro de fazer uma venda, contando histórias, você dá o final da história. Né? E no final eu consegui vender 15 treinamentos em 4 meses. Deixa eu te contar a história de como isso foi acontecido. Já contou a história, já perdeu todo o ímpeto. O legal da história é que ela vai crescendo e tem um desfecho. Né? Todo filme é assim, toda história é assim, as piadas são assim. Então não vai dar spoiler e acabar com tudo isso. Tá bom? Quando eu falei para vocês no vídeo, rebobina a fita aí e ouve, eu não falei eu vou contar uma história que foi muito importante para eu entender como contar histórias é legal. Eu falei, a melhor lição que eu aprendi foi com uma moça que foi no aeroporto na Islândia. Eu comecei contando a história sem falar que eu ia contar uma história. Tá bom? E isso tem a tendência de gerar mais interesse. Se eu sou o seu gerente e eu vou fazer uma reunião e eu vou falar assim, pessoal, sentem na mesa, porque eu começarei essa reunião contando uma história de como as coisas vão mudar aqui no escritório. Aí você vai falar assim, pelo amor de Deus, acredito que esse cara vai contar uma história. Que cara mais chato. Né? Agora, se eu falar assim, vamos começar a reunião, porque aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha visão de como esse departamento pode ser mais produtivo. E aí começa a contar uma história. Né? Você vai falar assim, peraí, deixa eu ouvir do que esse cara está falando. Né? Então entende como as histórias fazem sentido, desde que eu não conte que eu vou contar uma história, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Meu nome é Ricardo Ricchini, eu sou treinador de vendedores, espero que esse vídeo tenha sido legal. Conta uma história para mim nos comentários, que eu vou gostar de saber. E eu tenho um segredo para contar para você. Aqui tem negócio.